Estamos começando mais um programa Expressão Universitária, trazendo hoje Maria do Rosário Knechtel, professora da Universidade Federal do Paraná, educadora, socióloga e pesquisadora. Professora Maria do Rosário, eu queria que a senhora começasse contando um pouco da sua vida acadêmica. Pois não, eu quero dizer primeiro um bom dia, muito alegre, contente por poder estar novamente nessa cidade e especialmente dando uma pequena contribuição à Unesp, porque como professora atuando já há mais de 20 anos em curso de doutorado em minha universidade e tendo tido a felicidade de ter uma orientada no doutorado, filha aqui da cidade de Tupã, hoje também doutora, Angélica Morales, através dela vim conhecer tanto a cidade como este campus da Unesp, universidade que se coloca sempre em proeminência entre as universidades brasileiras. Então, professor, eu tenho essa felicidade de poder estar, mesmo hoje com mais de 80 anos, ainda contribuindo para a educação brasileira. E isso me honra muito e eu agradeço muito a Deus por eu estar ainda tão disponível para ajudar a formar pessoas. Porque nosso Brasil, grandioso como é, um continente, ainda em termos de educação, necessita de muito mais avanços. Hoje nós já temos muitos doutores, mestres e Tupã, a Unesp, está de parabéns porque conseguiu agora também, dentro da área educacional, instalar o seu mestrado profissionalizante. E eu dei um dedinho de contribuição. E aqui estou também para ainda colaborar através das minhas palestras, da minha fala e da minha experiência de muito mais do que 30 anos, justamente nos cursos de pós-graduação. E aí, Eduardo, eu desde criança, meus pais diziam que eu já falava que eu queria ser professora. E eu tenho muito orgulho de ser até hoje. Eu me sinto muito feliz dentro de uma sala de aula, realizando seminários e hoje só atuando na pós-graduação, principalmente com este lema, que o nosso educando, seja ele mestrando ou doutorando ou mesmo da graduação, o professor tem que ser um pesquisador e levar também seus estudantes à construção do conhecimento. Esse é um dos lemas da minha realização profissional hoje. E é por essa razão que também eu estou aqui. Como nós podemos construir o conhecimento, trazer uma produção científica que, aplicada, traga bons resultados, bom desenvolvimento e minha atividade hoje com ênfase em meio ambiente e desenvolvimento, para a salvação desse nosso planeta que não é mais azul, está escurecendo gradativamente. Professora, a produção acadêmica, a pesquisa no Brasil é pequena em relação ao tamanho da população. Sim. Outros países com população menor, apesar de serem mais desenvolvidos em compensação, mas tem uma produção muito maior. Como resolver isso? Basta investir mais dinheiro na educação ou é preciso algo mais do que um número maior de mais verbas? Eu penso que tem que ser atendidos esses dois lados, Eduardo, porque
o fomento na pesquisa tem sido, nos últimos anos, atendida a CAPES e o CNPq, que são nossos órgãos superiores que estimulam e desencadeiam as temáticas, os problemas e também os recursos financeiros para os professores se tornarem verdadeiros pesquisadores, tanto em termos de realidade brasileira nas nossas próprias universidades, como também as bolsas de estudo que são hoje mais fartas para atender o desejo daqueles estudantes ou daqueles professores que têm prazer e principalmente desejo de pesquisar. Mas isso tem que começar muito cedo. Há alguns anos atrás, nem na graduação não havia iniciação à pesquisa. Hoje já está presente, é um avanço. E em nível de pós-graduação, a pesquisa, vamos dizer, a aquisição de atitude científica no trabalho é um dos objetivos maiores dentro dos cursos de pós-graduação, em todas as áreas de conhecimento. Então, aqui vão se desenvolver, está instalado o mestrado profissionalizante em agronegócio. A nossa esperança é que daqui para frente seja acentuado no programa de pós-graduação a pesquisa para o desenvolvimento do agronegócio. Isso é uma esperança e é um avanço. E assim, avanços para a melhoria da produção científica no Brasil está acontecendo, vamos dizer, em toda a realidade brasileira. Em todas as universidades, a pesquisa está sendo bastante estimulada, os recursos existem, agora é preciso também ter vontade. Eu costumo dizer para os meus doutorandos que o homem é um ser de desejos, de vontades, de quereres e de fazeres, porque não basta só ter desejos, ele tem que realmente partir para esses outros verbos e colocar na ação. Colocar a mão na massa. É isso mesmo. Professora, desde que eu estou na escola, na década de 70, eu ouço falar de greves, né? Vivi algumas greves de professores, seja aqui em Tupã, seja em Londrina, onde eu estudei na Universidade de Londrina, né? Sempre por conta dos baixos salários dos professores. Isso em governos de direita, de esquerda, Exato. do PT, do PSDB, de outros partidos que nem existem mais, como a Arena. Por que todo governante, ou pelo menos a grande maioria, investe pouco no ensino? É porque, assim como o saneamento básico é uma obra que não aparece, ao contrário de um viaduto que fica exposto, fica à vista de todos? É por conta disso ou seria outro motivo? Eduardo, essa é uma pergunta, até certo ponto, ela é muito importante, mas até certo ponto é audaciosa, porque é uma grande pergunta que nós nos fazemos, porque os professores, os educadores, eu sempre defendo os educadores, porque estar dentro de uma sala de aula, ainda mais hoje, com 40, 45 crianças, principalmente os professores do ensino do primeiro grau e do segundo grau, tem que trabalhar com muitos alunos. Então, investimento tem sido feito em termos de colocar computadores nas escolas e talvez melhorar um pouco mais as bibliotecas, mas tem acontecido agora, ainda nesses últimos dias e últimos anos, a gente ouve pela mídia, pela televisão, quantos ataques as escolas têm sofrido, ou colocarem, até incendiarem escolas e malfeitores entrarem nas escolas, roubarem os aparelhos. E além disso, o problema que o próprio professor está enfrentando. Lamentavelmente, nossas crianças e os jovens também não trazem mais de casa
aquele respeito ao professor, ao educador. E por influências de comportamentos nefastos que estão na nossa sociedade, alunos atacam o professor, alunos que não aceitam uma repreensão ou então uma nota que não é a desejável. Como se a culpa da nota fosse do professor e não do aluno que estudou. Exato. Então, eu não vou entrar em todos esses detalhes, mas até mortes têm acontecido dentro das escolas. Então aí vem uma pergunta: por que o Brasil não tem uma educação mais avançada? Tem até esses problemas. E em termos de realização profissional, o professor ainda é colocado entre os recursos humanos que não têm a representação ou não tem o merecimento de uma valorização como realmente acontece em outros países. Eu vivenciei isso na França e na Alemanha e na Espanha e outros países que eu estive. Por exemplo, na Alemanha, o maior título é do professor. Maior título dentro da sociedade. Então, ser um doutor, um professor, é algo respeitável. E aí, as escolas também são mais valorizadas. E os professores também. E aí, no Brasil, nesses orçamentos que saem nos planejamentos, nós estamos ainda, infelizmente, vendo que todos os anos a educação fica lá nos últimos lugares. Isso porque a lei obriga o gestor público a aplicar 25% do orçamento à educação. Exato. Porque senão a situação estaria pior. Pior ainda. Pior ainda. Então, isso tem uma repercussão natural no salário do professor. Porque nós não éramos nem considerados profissionais. Hoje, e nós lutamos por isso, inclusive nas nossas pesquisas, nós temos que entender que o professor, o educador, é um profissional da educação. E como profissional, ele tem que ter qualificação, há ainda muito a desejar na questão da qualificação, mas esses cursos todos que têm sido oferecidos, de especialização, de mestrado, de doutorado, aqueles que gostam de estudar e que pensam realmente em se dedicar à docência, já há uma consciência de que tem que realmente estudar. No Paraná, por exemplo, foi introduzido um programa que é elogiável. Já agora, há 4, 5 anos atrás, o PDE, é o Programa de Desenvolvimento do Educador. Então, o professor, que há uma seleção, se candidatam a esse programa, mas é feita uma seleção. Então, 6.000 professores se candidataram, vamos dizer, 3.000 conseguiram chegar naquele nível. Mas é um nível que ainda está a desejar. Então, esses 3.000, vamos supor, passaram um ano estudando. Há um programa, ele é retirado da sala de aula para se aprofundar tanto em fundamentos teóricos como em pesquisa. E a pesquisa que ele realiza, o projeto que ele desenvolve, está atrelado à realidade daquela escola, onde ele é ou um professor de história ou está ligado à própria administração, à pedagogia. Então, o PDE é oferecido para as diferentes disciplinas de atuação dos professores. Então, ele fica estudando um ano, recebendo o salário. E é avaliado. Avaliado, ele participa de estudos em universidades, são várias universidades selecionadas. Ele participa tanto dos estudos teóricos como práticos e realiza aquele projeto de pesquisa que é apresentado com uma monografia e com vistas à aplicação, à intervenção na realidade onde ele vai atuar. É um compromisso dele. Então, esse programa já tem sido agora repetido durante vários anos. Então, o professor fica na sua carreira
com esse título de ter feito o PDE, e ele tem um avanço na carreira. Então, é um programa muito bom, porque está atualizando, aperfeiçoando o professor para melhor poder atuar. Agora, o avanço que ele tem é razoável. E qual a sua opinião sobre a educação à distância, inclusive graduação Sim. pela internet? Que em alguns casos aí muitas pessoas se inscrevem, Sim. até talvez por curiosidade, mas poucos conseguem terminar e passar no exame final. Eu sou uma profissional da educação, uma educadora, uma socióloga e pesquisadora que acredito na educação à distância, desde que oferecida dentro dos rigores pedagógicos e científicos e de avaliação que a educação à distância merece. É muito importante, porque eu estudei, eu fui ver a prática, fiz pesquisa, um dos meus pós-doutorados foi na Espanha para conhecer a educação à distância na Espanha. E depois eu fui conhecer também na Alemanha. E os resultados que eu pude captar, porque foi pesquisa que eu fiz, são todos positivos. Porque o programa é ofertado de uma forma como a universidade. Por exemplo, na Alemanha, quem faz a educação à distância em engenharia, e outros cursos, vamos dizer, outras disciplinas, só o de medicina que não era oferecido, e na Espanha também não. Medicina e odontologia não era, a época que eu estive lá, há 20 anos atrás, não era oferecido, porque eram cursos que exigiam mais, vamos dizer, detalhes e desdobramentos que não estavam ainda sendo oferecidos. Hoje eu não sei. Agora, acredito sim, Eduardo, porque nós temos pessoas que não tiveram oportunidade, na época que eles deveriam fazer um curso de graduação, por exemplo, ou por motivos de saúde, ou por motivos de falta de condições socioeconômicas, ou então até pela questão pelo próprio trabalho que ele exerce, ser transferido para uma outra cidade, e etc. Então, eu acho que existe um respeito, um valor em termos de cidadania, oferecer também esse tipo de educação, mas não é um curso qualquer. Tem muitas regras, tem uma tecnologia especializada, uma pedagogia. Eu mesma já atuei nos cursos de educação à distância, fiz teleconferências, acompanhei trabalhos lá no Paraná, lá em Curitiba nós temos a Uninter, que faz um trabalho agora mesmo, na sua avaliação, foi considerado uma das melhores do Brasil, e os profissionais que fazem os cursos têm tido bom resultado. Nós não podemos dizer que está ainda o melhor, mas quem tem oportunidade, agora na Alemanha, eu vi os profissionais, contactei com eles, aqueles que fizeram os cursos no curso de educação à distância, eles são, por exemplo, requisitados em qualquer outra, nas atividades de trabalho, atividades de diferentes ramos de atividade, eles são reconhecidos como profissionais de qualidade, porque é sério, tem que ser sério. E me parece, pelo menos a impressão que eu tenho de leigo, é que esse curso não é para qualquer pessoa, à distância, tem que ser uma pessoa com muito autocontrole, muita disciplina. Muito autocontrole, ele tem que, aquela questão, um homem que tem vontades, ele tem desejo, mas tem vontade e vai realizar. E a estrutura da educação à distância exige muito, porque é uma tecnologia que tem que ser... Hoje já os cursos não são só à distância, eles são um tanto presenciais e um tanto à distância. E esse realmente, vamos dizer, é a melhor modalidade. Porque, veja, professor, uma aula, uma teleaula, ela é preparada. Porque também não é qualquer professor
que pode atuar na educação à distância. Ele próprio tem que ser um profissional que tenha uma boa dicção, uma fala que realmente atinja a distância. E o seu conteúdo tem que ser preparado. Agora, se nós quisermos ver um lado crítico, que também existe, será que todos os professores que estão dentro da sala de aula preparam suas aulas no ensino presencial? Então, veja, nós temos ensino presencial frágil e pode acontecer também na educação à distância, mas a tecnologia, a parte pedagógica do curso à distância é mais exigente. Então, a gente tem que acreditar, professor. E em termos desse Brasilzão que nós temos, dessa área continental, a gente tem que botar fé. Tem pessoas que não têm condições de ir para a escola, nem muito menos para a universidade. E quanto à abertura de novos cursos, qual a sua visão sobre o assunto? Em que nível? De pós-graduação? De graduação e também de pós. De uma forma geral, seja em qualquer área. Eu tenho assim um pouco de cuidado, sabe, professor? Porque às vezes, politicamente, as escolas são criadas, os cursos, sem muita pesquisa. Nós temos que ter um levantamento, uma sondagem, tanto da clientela, da demanda que haverá e também da própria estrutura. Porque uma instituição não basta colocar dentro de um território, um prédio, um edifício, mas o que é que faz uma organização? Sociologicamente, eu digo com toda credibilidade, as pessoas são as organizações. Então, se você cria assim aleatoriamente, sem ter muita pesquisa, muito dado concreto do que esse novo curso vai representar para uma população que deseja estudar e que em tal local merece ser criada uma faculdade, mais um curso, precisa ter base em pesquisa, em diagnóstico, para nós podermos fazer um prognóstico se ali realmente cabe, merece mais um curso. E o MEC tem sido eficiente na fiscalização da instalação desses novos cursos e mesmo dos cursos já em funcionamento há anos ou décadas, ou não? Eduardo, como eu tenho já mais de 50 anos de atuação no magistério, daqui 2 anos vai fazer 50 anos que eu estou na Universidade Federal do Paraná. Eu digo com certeza para você que em anos passados a questão de propor um novo curso era muito mais política e nem sempre a política no verdadeiro sentido da ciência política. Na base do QI, quem indica. É resolvida a questão para atender a questão do voto, a questão de atender aquela região, porque é uma região que dará muitos votos. Então, antigamente eu acho porque que era... tem um aliado político que precisa montar uma faculdade. Antigamente era mais assim, viu? Até para a gente atuar numa outra instituição, num outro local, o professor para ser transferido, era tudo na base política. Quer dizer, do político. Da política, a política é necessária. Eu entendo que eu, dentro da sala de aula, dentro do meu curso, atuando com os meus alunos, eu sou um político da educação. O problema é a política partidária. A política negativa, a política que vamos dizer, que apresenta resultados que nem sempre são louváveis, e isso acontecia muito na criação de faculdades e de cursos. Hoje o MEC tem uma atuação mais forte. A CAPES pode não ser ainda a instituição
com todos os elementos para poder fazer as avaliações, mas hoje existem equipes criadas, é uma estrutura dentro do MEC, dentro da CAPES, equipes de professores selecionados, doutores, que fazem avaliação tanto nas faculdades como nos cursos, quer dizer, na graduação, como também nos cursos de pós-graduação. E existem critérios rígidos para merecerem serem avaliados dentro desses cursos. E acontece, professor. Por exemplo, na pós-graduação, seja doutorado, seja mestrado, o curso que não apresenta uma produção científica, uma construção de conhecimento que seja realmente, chegue ao nível desejado, estipulado pelo MEC, pela CAPES, esse curso será fechado. E na educação à distância a mesma coisa. Tem muitos cursos que foram fechados. Então, eu penso que nesse ponto a gente pode acreditar e louvar o que o MEC está fazendo. Mas ainda há muito a desejar. Professora, eu tenho aqui em mãos um livro escrito, a 4 mãos, por Arthur Orlando Class e pela senhora. História de vida, uma socióloga, educadora paranaense da cidade de Palmeira, e relato de viagens de lazer e de interesse sociocultural, aqui do Instituto Histórico e Geográfico de Palmeira. E Academia Paranaense. E Academia Paranaense, e que a senhora é uma das acadêmicas. Sim. Eu queria que a senhora falasse um pouco deste livro aqui, sobre o que ele fala, como foi a confecção desse livro. Ele foi lançado o ano passado? Foi, em outubro, dia 25 de outubro. Isto, caros ouvintes, eu tenho a dizer o seguinte, que um educador, um professor, foi lembrado aqui. Eu não tenho vaidade pessoal, mas acabei aceitando porque lembraram de prestar homenagem para alguém da educação. É um amigo, Dr. Arthur Orlando Class, que há muitos anos, há mais de 5 anos, sendo também da cidade de Palmeira, ele é do Instituto Histórico, como eu, ele é do Centro de Letras do Paraná, é um homem que escreve muito, tem trabalhos muito interessantes. Eu também sou da Academia Paranaense de Letras. Então, nós tivemos em vários momentos, mesmo na infância, juntos, a esposa dele foi minha amiga de colégio, e já me conhecia há muito tempo e sempre tinha uma relação muito amistosa e, por que não dizer, de admiração por mim. Não sei por quê, é porque uma coisa realmente... Eu sempre fui uma menina estudiosa e meus pais sempre diziam que eu sempre de pequena já dizia que eu queria ser professora. E isso eu digo com prazer, com amorosidade para todos. Eu sou professora, eu sou educadora porque eu gosto. Eu acredito na educação e por isso cheguei aos 80 anos, mas tenho ainda muita esperança de que a educação poderá trazer ainda melhores dias para o Brasil, para Tupã, para o Paraná e para todos nós. Então, essa é uma grande resposta. Agora, começou desde a infância. Eu era estudiosa, sempre estudei, tirei primeiros lugares e era difícil para meu pai poder mandar estudar, porque vocês devem lembrar, as cidades pequenas não tinham nem ginásio. E eu então, por cuidados de meu pai e minha mãe, ele dizia, é só se ficar interna num colégio. A senhora ainda deve ter pego uma fase em que não era prioridade para as famílias dar educação para as meninas. Não. Até por conta de que as meninas poderiam escrever cartas para os namorados, que era uma indecência, aquela bobagem toda, né? É verdade. A prioridade era dar para os homens, se pudesse. Se não pudesse também, passava, né? Tinha que se preparar para saber viver bem numa família, né? Cozinhar, aprender a cozinhar, costurar, bordar. Então, meu pai, a primeira vez que eu disse que eu queria estudar, ele disse, minha filha, fique mais um ano aqui conosco, nós temos só vocês duas, eu só tive uma irmã.
e você vai aprender bordar, vai aprender outras coisas, pintar, fazer pintura. E aí eu já muito determinada, eu disse para o meu pai, eu vou estudar, mesmo que eu tenha que durante o dia lavar chão, à noite eu vou estudar. Então meu pai viu que eu... Isso vocês estavam na cidade de Palmeira, Palmeira, próximo a Ponta Grossa e Curitiba. Próximo a Ponta Grossa, é uma cidade entre Ponta Grossa e Curitiba. E aí meu pai e minha mãe viram que realmente... E papai já entendia que era importante estudar. Seu pai era alemão? De origem, né? Os pais dele que eram... Ele já era nascido no Brasil? Já nascido no Brasil. Mas primos dele diziam assim, depois que ele nos botou internas para estudar, você está gastando o seu dinheiro, investindo nessas meninas, você nunca mais vai ver esse dinheiro. Era assim, uma mentalidade... Como se tivesse ter que retorno financeiro. Isso, e meu pai depois sempre dizia, nunca me arrependi de investir nas minhas filhas, eu só tive uma irmã. Então, eu fui para o colégio interno. Ele era um pequeno pecuarista, um caixeiro viajante, ganhava seu dinheirinho, minha mãe era costureira, então trabalhavam para investir nas filhas. Quer dizer, uma filosofia de vida que eu agradeço muito meus pais e também as oportunidades que eles me deram. Que hoje é uma coisa natural, mas na época, década de 30 e 40, era uma coisa diferente nas famílias. Sabe, Eduardo, teve um pormenor que eu não posso deixar de citar. Nós, na cidade, pequenas, todos se dão muito bem, né? E o juiz de direito, o Dr. James de Macedo Portugal, eu devo muito a ele, porque no dia que eu fiz o exame, menina de 11 anos, perante as professoras do grupo escolar, porque eu era aluna do Colégio das Irmãs, e a gente tinha que prestar o exame, então, perante os professores do Estado. E vieram as 5 melhores professoras. E o Dr. James foi o presidente daquele tempo, uma banca, né? Um exame. E ele ficou muito impressionado, porque ele viu o meu exame, os professores de diferentes disciplinas, tudo que me perguntavam, eu respondia. Então, ele à tarde foi com Dona Alice à casa dos meus pais e disse, seu Cap, hoje eu vim aqui para fazer uma visita especial. Eu quero cumprimentá-lo pela menina exemplar que o senhor tem. Ela respondeu todas as perguntas. O senhor tem que deixar essa menina estudar, mesmo que represente sacrifício. Então, isso também valeu muito, né? Meu pai realmente se dispôs, só para vocês terem uma ideia, todo semestre ele tirava 3 bois do campo para poder pagar o internato. Que devia ser um grande sacrifício para ele. Grande sacrifício, que até outros, os primos dele caçoavam. Como é que você está perdendo cabeças de gado aqui no seu rebanho? Menina tem que casar, não estudar, isso é bobagem, é isso aí. Esse tipo de coisa. E pretendentes apareciam até. Eu mesma, com 15 anos, teve um jovem, melhor partido melhor partido para casamento na cidade, começou a me cortejar e rodear muito, mas nos bailes ele falava em casamento, eu só falava em estudo. Ele falava, essa menina não está no mundo da lua. Ele tinha 29 anos, eu tinha 15, ele numa altura viu que não era possível, eu só falava em estudo. Então, realmente... O papel estava invertido, né? Porque aos 30 anos ele devia pensar menos em casamento... mais em estudo. E uma garota de 15 naquela época estaria mais pensando no Ele era realmente um moço, ele era dono de um cartório, tinha casa própria, tudo, mas... É o sonho de toda mãe. Mas eu decidi mesmo continuar estudando. E aí não parei mais, até hoje, porque mesmo sendo doutora, pós-doutora, eu continuo estudando, porque... Fiz meu curso superior, fiz 2 cursos, né? Fiz Ciências Sociais e já em seguida entrei no meio do curso de Pedagogia e ainda estudante na graduação, a professora de Sociologia já me chamava muitas vezes para dar as aulas e aí já a Universidade Federal também me convidou e aí eu não parei mais. Fiz também especialização e depois o mais difícil, não havia pós-graduação ainda.
Mas eu tinha vontade de continuar, aí já casada. A senhora falou que não parou mais. Vou fazer uma pergunta agora, espero que a resposta seja negativa. Sim. A senhora não pensa em se aposentar? Olha, filho, enquanto Deus me der a cabecinha que eu tenho, eu vou continuar. Porque eu sou solicitada a todo instante, eu oriento teses, os alunos do doutorado me procuram, eu participo de bancas em vários estados, inclusive aqui em São Paulo. Então, é um sinal de uma avaliação, e agora o que o próprio livro está trazendo. Eu não esperava isso. O doutor Orlando descreveu minha vida, currículo e cursos e tal, tudo, mas eu não sabia, ele entrou em contato com a universidade e os alunos do doutorado já estavam escrevendo sobre o que é a professora Maria do Rosário para eles. Então, introduziram também no livro, e aí eu tenho essa felicidade de ter sido avaliada sem eu esperar. E são lindas as mensagens, me tocou muito isso. E no dia do lançamento, o vice-reitor estava presente, um colega da universidade, representando a universidade, um aluno do doutorado, todos falaram, me saudando, e meu filho fez uma saudação muito bonita também. E depois, minha filha e minhas netas foram até o palco, e a minha bisnetinha, de 2 anos e meio, foi me entregar as flores. Então, são carícias, são momentos carinhosos, acrescidos, agregados à vida profissional da educadora que eu sou. Isso com certeza não veio de graça, isso aí é fruto do que a senhora plantou a vida toda. E aí uma jovem de 83 anos que ainda tem muito a produzir, com certeza, né? Pois é, meu filho, eu tenho um amor à vida muito grande. Então, esse ano no Natal, na hora que meu filho me abraçou, ele é bem alto, Eduardo também, eu tenho muito prazer de ser entrevistada por um Eduardo. Os Eduardos são muito queridos e cidadãos e filhos muito abençoados. A hora que ele me abraçou no Natal, ele hoje pega no meu pescoço: mãe, você está mais baixinha, porque eu tinha 1,72 m e hoje eu já perdi 8 centímetros, né? Então eu abracei e disse: sabe, meu filho, a mãe ainda quer viver muito, eu amo a vida, amo vocês e amo tudo que eu faço. Quero que Deus ainda me dê essa possibilidade. Eu acho que a senhora vai colocar o Oscar Niemeyer, com os seus 103 anos, que ele viveu no chinelo. Eu acho que a senhora vai bater ele, pela sua disposição. Não sei, viu, Eduardo, mas eu penso que uma coisa que eu devo dizer, e com muita convicção, eu me tornei uma cientista, uma educadora, uma intelectual que não perdeu a fé. Eu tenho convicção, e isso eu digo até nas bancas que eu vou: ciência e fé não se excluem, se combinam e se completam. E eu tenho convicção disso em vários momentos da minha vida, e principalmente naquele momento que me causou muita dor, no momento que eu perdi o meu esposo, meu único amor, que eu digo isso para vocês, 54 anos de vida, vividos amorosamente, enfrentando, às vezes, problemas, mas sempre chegando a um consenso. A ofensa que ele me fazia, quando eu teimava muito com alguma coisa, ele dizia: mas está teimosinha hoje, né? Mas sem ofensas. E na hora da morte dele, eu estava ao meu lado uma doutora hoje, que foi minha aluna, minha orientanda, é uma grande doutora hoje em Santa Catarina. E eles não me abandonaram, porque ele teve uma morte súbita ali comigo, quando o médico chamou e disse: olha, doutora, não foi possível. Ele teve um problema muito rápido. E ele disse: nós não pudemos salvar. Mas eu disse: doutor, ele expirou, porque eu estava no quarto ao lado, expirou. Aí, chegando lá, eu tive a constatação, inclusive, da tese da Glorinha, porque ela trabalhou o corpo e o espírito
trabalhou isso cientificamente e depois filosoficamente. E eu tive a oportunidade de dizer, chorando, Glorinha, aqui está a tua tese. O corpo, a matéria ficou, e o espírito. Eu que sou cristã, acredito que ele foi para outras paragens, para outras instâncias que eu acredito que existem. Não sabemos como é, mas que existe, existe. Então, os médicos, os dois médicos, a ciência fez tudo o que pôde. E, de repente, ela é limitada. Então, Eduardo, eu acredito muito na transcendência. Mas isso é realmente uma graça de Deus. Porque as pessoas que não acreditam, que não acreditam num ser superior que criou esse universo todo, o próprio ser humano, ele é corpo e é espírito. E esse corpo se desenvolve ligado ao espírito. E a Glorinha estudou isto como energia. É magnífico o trabalho dela. Ela mostrou como o nosso corpo criante, a teoria que ela criou, a teoria do corpo criante, é energia. E aí ela passou pela matemática, pela física quântica, pela biologia, pela antropologia, pela psicologia e chega à filosofia para explicar o que é a energia no nosso corpo. Como nós desenvolvemos, como nós criamos, como nós somos capazes de criar corpo e espírito. Então, o que é a energia? É o espírito, é a essência vital. E o que é, então, a essência? É divina. Não tem mais explicação. É semelhante, Eduardo, a essa pesquisa que já vem durando alguns anos. Os cientistas pararam um pouco naquele buraco lá que fizeram entre Genebra e a França e aqueles países europeus, e os cientistas, os filósofos, querendo descobrir a primeira partícula. Vem toda a nossa ciência. A partícula de Deus. Eles no começo não disseram, eles chegaram até o Osborn. E o Peter Higgs, que é um cientista inglês, o ano passado, em julho, quando eles tentaram, ainda além do Osborn, também descobrir mais desdobramentos, eles chegaram a um ponto que ele disse, esta deve ser divina. Então, o que se depreende disso? Que nós precisamos da filosofia para explicar a ciência e precisamos, então, do transcendental para crer em alguma coisa. Porque mistérios existem. E há mistérios que não serão desvendados. Eles são divinos. Possivelmente nunca serão. Nunca serão. Professora, eu gostaria de conversar muito mais com a senhora. Com certeza, a conversa renderia horas, mas infelizmente estamos chegando ao final do nosso tempo, né? Queria que a senhora deixasse as suas últimas considerações, as suas palavras finais. Eu tenho o prazer de dizer, então, com a idade que eu tenho e com as realizações, eu considero ainda modestas que eu pude fazer, dizer que o ser humano precisa acreditar num ser superior, que nos criou todo esse universo maravilhoso, esse meio ambiente que nós temos que defender, que nós precisamos realmente cuidar, porque esse verbo cuidar já vem do tempo de Jesus Cristo, da própria Bíblia, e está na filosofia, está na evolução da natureza até a modernidade hoje. Cuidar, e foi esquecido, deixado de lado. Então, se fala em desenvolvimento sustentável, tem que se cuidar para se ter essa sustentação na vida, nas coisas, no universo, para ter uma garantia de vida. Então, acreditem, nós temos que acreditar. Eu respeito todas as crenças, acreditem. Acreditem
no grupo social mais importante que existe na face da Terra, a família. A família é a instituição mais importante e é constituída do amor. Pensemos que são duas pessoas que se criaram em famílias diferentes, em locais diferentes. E de onde vem, de repente, essa aproximação? Por um olhar, por um toque de mão, por uma palavra, por uma expressão que nós não sabemos nem dizer a qual, mas aproxima essas duas pessoas. E deste laço de amor, biológico, psicológico, filosófico, nasce um outro ser. Isso é divino, gente. É explicado pela biologia, pela psicologia, por toda a ciência, mas é divino, porque de onde que veio essa aproximação? Então eu sou uma defensora muito grande da família e amorosamente eu digo, tenho muito prazer de estar aqui com vocês, desejar o melhor para essa cidade de Tupã, tão agradável, que me recebe tão bem, à universidade, aos professores e a você, Eduardo, que ontem, na minha palestra, eu já senti na sua imagem uma aproximação, e como eu falei tanto ontem, né, na interação mental, psicológica e social, esse processo se deu naquele instante que nós trocamos nossos olhares. Então, é ciência, é filosofia e é espiritual também. Professora, eu que agradeço sua presença aqui, agradeço também a Angélica Góes Morales, que a trouxe até Tupã, que possibilitou estarmos nos conhecendo, né? E muito obrigado pela sua presença. Eu conversei aqui com Maria do Rosário Knechtel e encerramos aqui o programa Expressão Universitária.